Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, crianças, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Hoje, sexta-feira, nós vamos estudar História, tá? Então, nós vamos estudar o assunto entradas, bandeiras e mansões, tá? Então, nós vamos verificar cada finalidade, né? Sobre as entradas, bandeiras e mansões durante o período colônia aqui no Brasil, tá? Então, aqui, crianças, as entradas e bandeiras foram expedições de desbravamento com finalidades estratégicas e econômicas, realizadas pelo interior do Brasil colônia, entre o século XVII e XVIII, tá? Entre os séculos XVII e XVIII. Com efeito, estas incursões garantiram a expansão e conquista do território brasileiro, tá? Então, aí, né, conquistando, né, os interiores do Brasil. Então, houve essas expedições, tanto as bandeiras como as entradas, tá? Com finalidade, né, finalidade econômica, tá? Estratégicas e econômicas. Já as mansões eram expedições fluviais, sendo uma continuação na história das bandeiras paulistas, tá? E tiveram um importante papel na colonização da região centro-oeste. Então, vamos lá. Vamos iniciar a falar, dei só uma introdução aqui, né, para vocês saberem do que nós vamos falar. Mas vamos agora dar continuidade à nossa videoaula de hoje. Então, vamos lá, crianças. A videoaula de História, tá? Com o assunto entradas, bandeiras e monções, tá? Então, aqui vocês vão trabalhar das páginas 178 até a página 186, tá, crianças? Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente das entradas. Vamos lá? O que são as entradas? As entradas foram as expedições oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, que via de regra respeitava os limites do Tratado de Tordesilhas, tá? Então aí as entradas elas eram como se fossem expedições particulares oficiais, tá? Organizadas pela coroa. Ou seja, crianças, paga pela coroa. E tinha um certo respeito com os limites do Tratado de Tordesilhas, tá? Então, aí as entradas, né, respeitavam esse tratado, tá? Que era o acordo feito entre Portugal e Espanha, tá? Elas tinham como prioridade realizar o mapeamento do território recém-descoberto e viabilizar sua colonização além do litoral. Elas também deveriam descobrir a existência de ouro e pedras preciosas, bem como atuar no combate aos povos indígenas que resistiam ao colonizador e aos invasores europeus, principalmente os holandeses. A primeira entrada foi a de Américo Vespúcio, tá? Com uns 30 homens. Entrou pelo sertão aproximadamente 40 léguas na altura de Cabo Frio, hoje estado de Rio de Janeiro, tá? Então, as entradas aí foram expedições, né? Como eu acabei de falar, oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, tá? Que, via de regra, crianças, respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas, tá? Então, as entradas, elas tinham certo respeito com esse tratado,
tá? Elas tinham como prioridade realizar o mapeamento, não é? Do território recém-descoberto e viabilizar sua colonização além do litoral, né? Então, aí sua prioridade também, não é? Era atrás de ouro e pedras preciosas, tá? Então, as entradas fazia parte, né? A coroa portuguesa que financiava tudo aí, tá? Então, eles iam mais atrás, né, de pedras preciosas, do ouro e combater os povos indígenas, tá, crianças? Vamos lá, falar das bandeiras agora, tá? O que foram as bandeiras? E partida, podemos dizer que as expedições de bandeiras foram as responsáveis pela expansão do território brasileiro, uma vez que não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas e invadiam o território espanhol. Olha só, crianças, diferente, né? Das entradas, tá? Então, nós podemos dizer que as expedições de bandeiras foram responsáveis pela expansão do território brasileiro, tá? E que os limites aí, né, eles não respeitavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Eles invadiam o território espanhol, tá? Eles não respeitavam até o limite que era de Portugal. Não, eles invadiam o território que fazia parte da Espanha, tá? Então, por esse motivo, elas não eram patrocinadas oficialmente pela coroa portuguesa e seus custos eram financiados por empreendedores particulares. Então, tinha umas pessoas responsáveis, não é, pelo patrocínio dessas expedições, das bandeiras, tá? A coroa portuguesa não era oficial em patrocinar, tá, esse tipo de expedição, porque eles não respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Então, eles ultrapassavam, tá? Invadiam o território que não fazia parte até onde eles poderiam ir, tá? Não obstante, esse tipo de expedição se tornou mais comum após o fim da União Ibérica, de 1640 e da expulsão dos holandeses do Brasil, em 1654. Geralmente, a composição das bandeiras se dava por um grupo minoritário de brancos, brasileiros em sua maioria, e um grande contingente de mestiços e indígenas. Então, aí, né, os que faziam parte, né, os bandeirantes que faziam parte aí dessa expedição, eram uma parte pequena, né, de brancos, tá? E também mestiços e indígenas, tá? Então, este grupo aí faziam parte das bandeiras. Vamos falar da próxima expedição, né? Monção. Vamos lá. Vamos lá verificar o que foram as monções? As monções eram expedições fluviais paulistas que partiam do Porto Feliz, às margens do rio Tietê, com destino às áreas de mineração do Mato Grosso, com a finalidade de abastecê-las. As canoas levavam mantimentos, ferramentas, armas, munições, tecidos, instrumentos agrícolas e escravos negros, entre outras mercadorias para serem comercializados nos povoados, arraiais e vilas do interior, tá? Então, na ida deles, eles levavam todos esses produtos aí, tá? Para quê? Para comercializar com o povoado aonde eles iam desembarcar.
E na volta deles, né, quando eles voltavam para os seus lugares de origem, traziam principalmente ouro e peles de animais. Há que considerar ainda o aspecto particular desse fenômeno na região amazônica, em busca não apenas do extrativismo das chamadas drogas do sertão, especiarias apreciadas na Europa, como, por exemplo, o urucum e o guaraná, mas também em busca do apresamento do próprio indígena. Tá? Então, vocês estão verificando duas imagens, não é? Da embarcação, né, desses homens que faziam parte dessas mansões, e embaixo, né, como eles enfrentavam, né, os rios, tá? A questão, a palavra monção era usada pelos portugueses para denominar os ventos periódicos que ocorriam na costa da Ásia Meridional. Na colônia, as expedições que utilizavam as vias fluviais, né, foram chamadas de monções. Não por causa dos ventos, mas por se submeterem ao regime dos rios, partindo sempre na época das cheias, tá? Então, aí como vocês estão verificando, né, essa imagem, não é, da viagem deles. Então, aí, crianças, eles saíam com mais de 300 canoas, tá? E cerca de 3.000 pessoas. Mas o objetivo, basicamente, era explorar o território brasileiro em busca de metais preciosos, tá? Então, as mansões eram expedições oficiais, enquanto que as bandeiras eram expedições privadas, tá? Então, vamos finalizar aqui, crianças. Vocês vão realizar as atividades das páginas 183 a 186, tá? Então, boas atividades aí. Leia o livro de vocês, façam com calma e até a nossa próxima videoaula. Tchau, beijinhos.